Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer um vídeo um pouco diferente, não vai ser vídeo aula, vai ser um vídeo um pouco mais curto, né? Que hoje a gente vai falar disso aqui, ó. Isso aqui, ó. Polímeros de laminina ou polilaminina. Se vocês não estão vivendo numa caverna nos últimos dias, vocês estão vendo falar bastante aí da pesquisa da doutora Tatiane Coelho Sampaio, né? Que desenvolveu aí a polilaminina, que são esses compostos, que é um composto, na verdade, que pode favorecer o crescimento de axônios, de neurônios, e reconstruir, assim, algumas ligações para fazer tetraplégicos voltarem a andar e pessoas que têm problemas de locomoção voltarem a andar depois de uma lesão. Cara, é uma pesquisa super fantástica, né? E tem muitas coisas interessantes que eu queria trazer para vocês e trazendo para um ponto de vista químico, né? Como a gente tem um curso aqui de química orgânica, então assim, as coisas que eu vou falar hoje vai ser coisas que você não vai ver em televisão. Você não vai ver isso na internet, muito difícil. Eu vou falar a parte mais sofisticada da pesquisa, a parte mais técnica, um pouco mais química do que é essa polilaminina, do que é isso que ela fez. Para começar a falar disso, antes de entrar naquele artigo ali, eu vou ensinar para vocês um negócio muito legal. Vou entrar aqui no Google. Sempre, pessoal, que vocês virem alguma notícia parecida com essa, um cientista descobriu algo, um cientista falando de tal descobriu alguma coisa. Independente do que seja, o que vocês vão fazer? Vocês vão entrar no Google, vão escrever isso aqui, ó. Deixa eu botar aqui. Vão escrever isso aqui, ó, Lattes, tá? E vocês vão entrar nesse site aqui, ó, plataforma Lattes. Qualquer pessoa pode entrar nisso, tá? O que é isso? Essa plataforma aqui é uma plataforma do CNPq, ela é aberta para qualquer um entrar. E aqui você consegue buscar a pesquisa de qualquer cientista do Brasil. Então, o cientista, ou que se diz cientista, e não tiver um registro aqui, significa que ele não é cientista, tá? Todo cientista brasileiro tem o seu currículo na plataforma Lattes, chama Currículo Lattes. Se a gente vier aqui em buscar currículo, a gente pode clicar aqui, e aqui tem duas opções, doutores ou demais pesquisadores. Por exemplo, vou jogar o meu, mas eu não sou doutor ainda, né? Sou mestre, então vou ter que marcar esse quadrinho aqui. Então, sei lá, vou botar aqui, ó, Vinícius Souza Cunha, tá vendo? Aí a gente vai vir aqui, ó, buscar. Vai aparecer um monte, tem que me achar aqui. Vou ver aqui, aqui, já até achei. Vinícius Souza Cunha, bolsista de doutorado. Tá aqui, a minha carinha aqui, ó, tá vendo? Esse aqui é meu currículo lá, que você pode abrir o currículo, né? E ver todas as coisas que eu fiz, tudo que eu fiz na minha carreira, tá aqui, né? Tudo. Então, por que eu estou abrindo esse Lattes aqui? Porque a gente vai pesquisar sobre a doutora Tatiana. Então, eu vou botar aqui. Já tinha pesquisado antes, mas eu vou botar de novo. Tatiana Sampaio. Tatiana Sampaio. Então, vamos pesquisar aqui. Tatiana Lobo Coelho de Sampaio. É essa daqui, tá? Tá aqui a fotinha dela. De novo, a gente vai vir aqui em abrir currículo. Aqui, pessoal, a gente vai ver tudo que ela fez, né? Toda a vida acadêmica dela, os lugares que ela fez o doutorado, pós-doutorado, mestrado, graduação, tudo. E lá para o final do currículo Lattes é que tem a parte mais interessante, que são os artigos publicados. Tá aqui, todos os artigos publicados da doutora Tatiana, tá? Se a gente fizer aqui um Ctrl F e pesquisar por poli, bota assim, polilaminine, a gente vai achar aqui 10 resultados de polilaminine. E eu vou pegar o primeiro dele. Então vamos ver aqui. Ó, o último, o primeiro no caso, né, é esse artigo aqui, artigo 9, né, onde fala esse termo de polilaminina. Mas eu já dei uma fuçada aqui, né, que foi um artigo da Jordane Duarte, que é o sobrenome dessa pessoa.
foi até, não foi nem, não foi bem um artigo, né, científico, que a gente não tem aqui o DOI, que é a numeração e o site, né, que dá um link para você baixar o artigo. Foi mais aí, foi uma apresentação numa reunião anual, tá vendo? Então não foi bem um artigo. Então se a gente procurar por artigo, artigo mesmo que vai aparecer isso, a gente vai achar isso daqui, ó. Que na verdade ele não fala especificamente de polilaminina, mas ele fala de polímeros de laminina, que é o artigo que eu estava mostrando para vocês no começo, que é esse aqui, ó, esse aqui, o artigo 20 dela, né? Que fala, né, polímeros de laminina artificial, né? Esse artigo é um artigo de 2008 e é de uma aluna, que é essa moça aqui, que a gente pode até clicar para ver o currículo Lattes dela. Vai abrir aqui, ó, o currículo Lattes da aluna de doutorado da professora Tatiana, que é a Madalena. Hoje é doutora, né? Então, a doutora Madalena Martins, em 2008, trabalhou naquele artigo e foi ela que foi para a bancada e desenvolveu a polilaminina, né? A ideia inicial pode ter sido da doutora Tatiana, que foi a orientadora, mas quem desenvolveu foi a Madalena. E por que eu sei disso? Porque o nome dela é o primeiro no artigo. Geralmente, quando você pega um artigo científico, o primeiro nome é do aluno de mestrado, doutorado, seja lá o que for, que botou a mão na massa de fato. Então, por isso que eu sei que é ela que foi a responsável por sintetizar essa polilaminina em laboratório, tá? E aqui fala, né, que inclusive isso foi o tema do doutorado dela em ciências morfológicas, a caracterização ultraestrutural e topológica de polímero de laminina obtido em tampão ácido e seu uso terapêutico em lesões raquimedulares. A questão de ciências de morfológicas, coisas de bioquímica, não, biologia não é tão minha área assim, né? Minha área é mais química sintética, mas a gente entende alguma coisinha sobre isso. Bom, então, se a gente pegar esse artigo aqui, né, a gente pode vir, está escrito aqui DOI em azulzinho, né, à frente da estrelinha, a gente clica em cima disso e a gente vai entrar no site da revista onde foi publicado esse artigo. Está redirecionando, vai entrar aqui, tá aí. Então, foi publicado na Journal of Biological Chemistry, tá vendo? Uma revista de química biológica, né? Que mostrou isso. Tá aqui todo o grupo, ó, tá vendo que não foi uma pessoa só não, gente. Foi uma galera, ó. Madalena, Elizabeth, Gabriel, Gustavo, o Evander, Gilberto, Leonardo e, claro, a doutora Tatiana, que está ganhando muito destaque nos últimos dias. E aqui você tem, né, download PDF. Clicando aqui, você vai baixar o PDF que eu já baixei. Então, vou até fechar, porque aquele que estava inicial aqui, mas só para vocês verem, vai cair aqui. Ah, Vinícius, todos os artigos vão estar assim? Não. Não são todos os artigos que são open access, que a gente fala. Ó. Quando tem esse símbolozinho aqui, significa que esse artigo é aberto. Então, qualquer um pode abrir. E aqui na frente tem escrito Open Access. Open Access. Então, qualquer pessoa pode abrir isso daqui. Muitos artigos, eles são pagos, então você precisa de um vínculo com uma instituição. No caso, eu tenho um vínculo com a UFES, então eu consigo baixar artigos científicos pagos e não abertos, né, fechados, digamos assim, por conta dessa facilidade, porque a UFES tem um convênio, ela paga, né, para poder os pesquisadores terem acesso a isso, a esses artigos. Mas no caso desse daqui é um artigo aberto, então qualquer um pode pegar, inclusive ver as figuras aqui, ó, pode pegar as figuras direitinho se quiser ver, no próprio online mesmo, enfim. Aí tá, vamos lá. Bom, o que fala esse artigo? Esse artigo foi publicado em 2008. Se a Madalena é uma aluna de doutorado, como a gente viu, ela começou a estudar isso em 2004, vamos botar 4 anos de doutorado. A professora Tatiana não tirou essa ideia do nada, ela trabalha com isso já desde o finalzinho dos anos 90, 97, já tem alguma coisa dela falando de laminina. Então, e agora está saindo essa informação na mídia. Então, a gente está falando aí de aproximadamente aí 30 anos. Para você ver como que pesquisa científica leva tempo. Isso é algo que ficou muito escancarado nesses últimos dias e é importante destacar como que pesquisa científica demanda tempo para ser feita, né? Bom, então o que esse artigo aqui fala? Antes para eu começar a explicar isso, esse artigo é muito técnico, tem poucas imagens, eu vou entrar nessas imagens, mas eu vou pegar para vocês, primeira coisa aqui, a figura, a estrutura da laminina, que vocês devem ter visto aí
na internet, né? Que tem formato de cruz. Opa, não é lâmina, não, filho. Laminina. Que vocês viram aí na internet, né? Essas que tem a fórmula de cruz e tudo mais, né? Que ficou famoso. Deixa eu ver se isso aqui vai. É um vídeo, né? Não, não é bem isso que eu quero, não. Eu quero uma imagem. Eu queria só a imagem. Deixa eu ver se essa aqui tá boa. Editar a imagem? Será que aqui aparece? Vamos ver. Queria que aparecesse a imagem da proteína. Ah, aqui apareceu. Não tá tão legal. Deixa eu ver se eu acho uma melhor aqui. Só achei aqui uma imagem melhorzinha para mostrar para vocês da laminina. E aqui sim dá para explicar mais ou menos o que aquele artigo fala. Aquele artigo, ele é o primeiro artigo que mostra a polilaminina como descoberta e também e fala um pouco da estrutura dela. E também a estrutura da polilaminina, que foi o composto que eles priorizaram e fizeram nesse artigo. Né? Então a polilaminina ela tem esse formato aqui, ela tem três partes, digamos assim. A parte alfa, a parte beta e a parte gama. Cada uma dessas partes, olha, ela forma um bracinho, né? De três bolinhas aqui. Essa tem três, essa tem duas, essa tem duas. Então, cada uma dessas forma um bracinho e esses bracinhos são chamados de braços curtos. A junção dessas três partes da proteína, elas formam uma coisa que a gente chama de coil de coil. Eu não sei qual nome que pode ser dado isso em português, talvez helicoidal, ou coisa do tipo, em hélice, não sei. Então ele forma essa forma em hélice aqui, eles enrolam, né? E essa parte maior é chamada de braço longo. Então a estrutura tem três braços curtos e um braço longo, simplesmente falando dessa forma, né? Então vamos esquecer essa figurinha de cá por enquanto, vamos focar só nessa daqui. Então o que acontece? Quando essa proteína está no meio assim da gente, no meio corpo humano, em pH neutro, por exemplo, ou pH fisiológico, o que acontece? Essa parte aqui de baixo do braço longo, ele está interagindo com um outro braço longo de uma outra laminina. Está interagindo aqui com outro braço longo. Só que, o que a doutora Tatiana descobriu no artigo? Que se eu pegar essas lamininas, várias delas, e colocar em pH ácido, colocar um ácido ali, ou seja, diminuir o pH, né? Acontece que há um aminoácido em específico na pontinha aqui desse braço, que são as histidinas. Essas histidinas acabam sendo protonadas e ficando com uma carga positiva. Isso faz com que esses braços longos não se liguem mais um com o outro. Né? E acontece algo muito interessante. Ao invés das lamininas se ligarem a partir dos braços longos, o que é normal em pH neutro, elas passam a ligar entre os bracinhos curtos. Então, como se fosse várias cruzinhas dessa, uma do ladinho da outra. Cruzinha, cruzinha, cruzinha. Então, elas passam a se conectar dessa forma em pH ácido. Por quê? Porque, primeiro, você tem a protonação da histidina, causa uma carga positiva no braço longo, o que dá uma repulsão eletrostática e faz com que essa interação se desfaça, fazendo com que a interação passe a acontecer nos braços curtos da proteína. E aí que dá a polilaminina. É a junção de várias lamininas conectadas por esses bracinhos curtinhos, uma do lado da outra, ou pode ser uma do lado da outra, pode ser na verdade não é bem uma do lado da outra, né? Elas formam uma estruturazinha tipo um polígono, parecido com um hexágono, que foi o que a doutora Tatiana e os alunos, né, o grupo de pesquisa, né, eles descobriram nesse primeiro artigo. Eu vou mostrar a imagem para vocês. Bom, então essa rede de laminina conectada um com o outro, que é chamada de polilaminina. E como que elas se ligam, né? Não é, olha pessoal, isso é muito interessante, não é uma ligação química entre uma laminina e outra laminina. Primeiro ponto que tem que destacar, que eu vi muita mídia falando que a polilaminina é uma molécula. Não é, tá? A polilaminina ela não é uma molécula. A laminina também não é uma molécula. A laminina é chamada de proteína ou então a macromolécula. Tem muito artigo que chama a proteína de macromoléculas também. Porque elas são as junções de vários resíduos, que são aminoácidos, e sim, cada aminoácido é uma molécula. A histidina, que eu falei para vocês, é um aminoácido e é uma molécula que está presente na proteína. É a mesma coisa que você tiver uma casa que é feita de vários tijolinhos. A casa inteira seria uma analogia para a proteína inteira, que seria a laminina.
e os tijolinhos, cada um dos aminoácidos ou cada uma das moléculas, né? Então, assim, você não pode falar que uma casa é um tijolo. Então, por isso você não pode falar que uma proteína é uma molécula, né? Você pode falar que é uma macromolécula, tem artigos que falam, eu não gosto, eu gosto de chamar de proteína mesmo. E por quê? Proteínas são compostos por vários aminoácidos ligados entre eles por ligações específicas, que são chamadas de ligações peptídicas. Então, é diferente. E a polilaminina, ela não é uma molécula porque as interações entre uma laminina e uma outra laminina não é por ligação covalente, e sim por interações intermoleculares. Isso que é muito interessante, que foi o que aquele primeiro artigo discutiu. Aqui na extremidade de cada um desses bracinhos, digamos assim, dos braços curtos, a gente tem duas moléculas, aí sim, dois resíduos, dois aminoácidos, que é um aspartato e o glutamato, cada uma delas. E esses aspartato e esse glutamato, eles estão coordenados a um íon cálcio, cálcio 2+. E esse cálcio faz com que esses bracinhos fiquem numa conformação, digamos assim, estável, né? Para que haja a interação intermolecular entre um bracinho de uma laminina com outro bracinho de uma outra laminina. E essa interação ocorre por meio de interações intermoleculares. Então, pode ser por ligação de hidrogênio, pode ser por pontes hidrofóbicas, pode ser por ponte salina, pode ser um monte de coisa, menos ligações covalentes. Então, não se forma por ligação covalente. E outra coisa, a polilaminina é altamente dependente do cálcio. Se você tirar o cálcio da polilaminina, ela se desfaz, ela se quebra. Isso a doutora Tatiana também viu no primeiro artigo dela, quando ela tratou a polilaminina com um composto chamado de EDTA. Vou mostrar para vocês aqui, para quem trabalha com química analítica, principalmente, sabe o que é o EDTA. Mas vou mostrar para vocês aqui o que é. É essa molécula aqui, ó. Quando você pega essa molécula, deixa eu ver se consigo aumentar aqui. Vamos ver se consigo. Quando você pega essa molécula aqui e joga na polilaminina, tá vendo esses OHs, esse oxigênio aqui? Isso gruda no cálcio e tira o cálcio dali. Quando o cálcio sai dali, a conformação daqueles bracinhos já não ficam mais ideais, a interação entre o bracinho de uma laminina com o bracinho de uma outra laminina se quebra e a polilaminina se desfaz. Então, ela é altamente dependente de cálcio. Isso é muito importante até futuramente, aí pensando em tratamento clínico, né? O quanto o cálcio é importante nesse processo de estabilização desse composto. Então, né, vamos voltar aqui. Eita, nós, fecha. Então, vamos voltar aqui, né? Então, essa é a estrutura da laminina. Agora, como que a doutora Tatiana viu isso? Aí a gente vai entrar no artigo aqui. E especificamente nessa figura, eu acho que tem uma melhor aqui embaixo. Essa figura aqui é boa para mostrar isso. Vou ampliar um pouco mais. Essa figura aqui, pessoal, ela é tirada numa microscopia de força atômica. A microscopia é como se fosse, assim, grosso modo falando, um microscópio superpotente. É um microscópio que vai ver assim, a estrutura daquele composto que ela fez. O que ela viu foi essas cavidades aqui, ó, que, segundo o artigo, têm formas semelhantes a hexágonos. E cada uma dessas bordas aqui desse hexágono são exatamente os bracinhos da cruz, digamos assim, os bracinhos da laminina, que elas se ligam um bracinho com o outro de forma a se formar esses hexágonos aqui. Então, isso que ela virou coisa interessante, né? E mais, ele viu também que a distância dessas bordas aqui é mais ou menos a distância equivalente a dois bracinhos ligados um no outro. Então, por isso que ela, né, descobriu que, na verdade, a ligação se ocorre através dos braços curtos e não pelos braços longos. E o braço longo, né? E a parte aqui de trás, cadê? E a parte, opa, aqui, não, né, outra. E essa parte grandona aqui da cruz, como é que ela fica nessa história toda? Se os bracinhos estão ligados formando o hexágono, o braço longo ele fica para cima, perpendicular a isso. Isso que é doideira. Então, essa relevo que tem aqui, essa altura que tem aqui, o diâmetro, não, a grossura disso, a espessura dessa altura é exatamente a espessura do braço longo. Então, mostra que os bracinhos curtos formam essa forma hexagonal e o braço longo fica para cima.
Isso é muito importante porque isso mimetiza uma coisa que chamam de membrana basal. Aí não é minha área, tá? A membrana basal não é minha área, mas grossamente falando, porcamente falando, digamos assim, a membrana basal é o que meio que permeia ali, é a base ali para algumas células funcionarem. Então, é como se fosse uma estrada, vai. Se as células fossem os carros, né? A estrada seria a membrana basal. Então, isso aqui mimetiza a membrana basal. E qual é a relação disso com curar pacientes tetraplégicos? E aí que vem esse artigo aqui. Esse artigo aqui. Fala para terapia de cachorros, mas nesse artigo aqui ele explica melhor como que acontece essa junção, né, dos neurônios e como que o cachorro, a pessoa, sei lá, o que for, consegue é, conseguir recuperar os movimentos. Esse artigo de 2025, ele saiu publicado em 13 de agosto de 2025, e é o artigo mais novo da doutora Tatiana envolvendo a laminina. Esse é o artigo mais novo que tem. Né? É o primeiro artigo do Lattes dela lá. E o que isso aqui fala? Isso aqui fala mais ou menos o seguinte. Quando uma pessoa, ou um animal, no caso aqui foi cachorros, né? Mas quando uma pessoa ela sofre um acidente e perde o movimento dos braços e da perna, você lesiona umas células chamadas de neurônios. Para quem não está familiarizado, deixa eu botar aqui um neurônio. Neurônio. Neurônio laminina? Não. Ah, inclusive tem uma coisa muito interessante para mostrar para vocês. Eu vou voltar lá. Não, eu quero uma estrutura do neurônio mais aqui. Bom, essa estrutura que tá, essa imagem está ótima para explicar. Deixa eu ver se eu pego uma imagem maior aqui. Pronto. Essa imagem que está ótima. Então, isso aqui é um neurônio. Então você tem o corpo celular, tem o dendrito, que é essas perninhas aqui, tem o axônio, que é essa prolongação aqui, que é do corpo celular, né? Tem essa extremidade, que são os neurônios. Aqui na extremidade onde você vai ter as ligações que chama de sinapses, né? Um neurônio com o outro para ter a passagem das informações. É assim, por exemplo, que seu cérebro pensa, que você consegue transmitir informações de movimento do cérebro para a coluna até o músculo, é a partir disso aqui. E tem a bainha de mielina, que é uma parte gordurosa, né, com lipídios aqui, que favorece, que é tipo um isolante, né, de eletricidade. É como se fosse um cabo isso aqui. A analogia vai ser um cabo, isso aqui é um cabo. Isso aqui é o isolamento do cabo. E os fios estão aqui por dentro. Digamos, a grosso modo é isso aí. Quando uma pessoa sofre um acidente e fratura a coluna, sei lá, danifica a coluna, esse neurônio ele pode morrer. Alguns deles, inclusive, morrem, outros não morrem, mas esse axônio aqui é quebrado, ele é rompido, né, estraçalhado. E por conta disso, né, você perde a conexão do neurônio com do axônio, no caso, ele é rompido, né, então ele perde a conexão com o neurônio alvo, que está fazendo essa ligação aí da medula com o músculo, por exemplo, o resto do corpo. Você perde movimento por conta disso. E o que a polilaminina faz? A polilaminina é como se fosse uma estrada para isso daqui, e ela faz com que ela cria um microambiente, digamos assim, favorável para o crescimento desse axônio. Então, esse axônio rompeu, estraçalhou tudo, a pessoa sofreu um acidente, rompeu. Está tudo estragado lá. O corpo dela vai ter aquela região que o axônio está todo estragado, vai ter um ambiente muito ruim para esse axônio crescer de novo. Tem várias coisas do corpo ali que vão impedir esse crescimento novamente desse axônio. E é aí que entra a polilaminina, para justamente como fosse uma espécie de adubo mesmo, adubar aquela região ali para fazer esse axônio voltar a crescer. E ela descobriu isso porque essa polilaminina ela mimetiza essa membrana basal. Então ela pode fazer esse papel ali. E quando esse axônio começa a crescer, ele começa a captar naquele microambiente alguns sinais químicos, que são moléculas, inclusive, né? Que são mandadas pelo neurônio alvo, que era o neurônio que anteriormente ele estava ligado quando o corpo estava normal, sem acidente nenhum. Então, esse outro neurônio está continuando a mandar sinal, tipo, ó, tô aqui, mais ou menos assim. Só que esse axônio não consegue mais responder porque ele está todo desfigurado, todo arrebentado. Mas conforme ele vai crescendo, por conta do ambiente que a polilaminina cria ali,
Conforme ele vai crescendo, ele vai conectando, vai achando esses sinais, essas moléculas, esses sinais químicos do neurônio-alvo, vai crescendo, vai achando, até fazer a conexão de novo e fazer a passagem da informação, e aí a pessoa consegue recuperar os movimentos. Então é isso que a polilaminina faz. É como se você fizesse uma estrada nova, digamos assim. Qual o problema disso? Se a pessoa estiver tetraplégica por muito tempo, duas coisas podem acontecer. A primeira, esse neurônio pode morrer, e se o neurônio morrer, não tem como mais voltar, não tem como, acabou, perdeu, então esse axônio não vai crescer mais. E também pode acontecer do neurônio alvo ele meio que ficar em desuso e parar de mandar os sinais químicos. Aí ferrou também, que aí não vai conseguir conectar de novo nunca. Por isso que a polilaminina ele tem que ser colocada em ambientes em pacientes, né, que tá assim recém teve um acidente há pouco tempo e rompeu isso há pouco tempo, para não dar tempo para o corpo de morrer esses neurônios, né, importantes, ou então perder a função desse neurônio alvo. Para você ter ainda um querendo achar o outro, né, para poder ter a ligação. Se um perdeu o interesse no outro, grosso modo dizendo, né, você perde a comunicação ali, então não adianta nada. Por isso que o uso tem que ser em pacientes que sofreram a lesão recentemente. Né? Isso deixa bem claro nas entrevistas, né, que a doutora Tatiana vem fazendo. Outra coisa interessante, né? Olha essa imagem aqui. Cadê? Tava aqui, ó. Essa imagem aqui de cima, ó. Aqui tem a estrutura, ó. Deixa eu ver se consigo abrir maior. Ó, isso aqui é a polilaminina, ó, em a visão real, né? De fato dela, com microscopia também. Aqui, ó, o braço longo, ó, todo encurvadinho, e os braços curtos, né? Tá aqui. Ela aí em várias formas. Aqui como acontece, aqui eu acho que é uma ligação entre um braço longo com um braço curto, tá vendo? Isso pode acontecer também. Ligação entre braço longo e braço curto. Só que no caso da doutora Letiana, é um braço curto com outro braço curto, que são a polilaminina, que formam essas estruturas parecidas com o hexágono. Então, pessoal, é isso que eu queria trazer para você. Ah, outra coisa interessante, ó. Aqui eu consegui baixar também a patente brasileira, né? Ela não tem a patente internacional, só brasileira, da laminina. E eu posso mostrar isso? Posso, porque se a gente entrar no repositório da UFRJ, fala explicitamente que esse documento é aberto. Então qualquer pessoa pode baixar. Tá? E aqui fala, tem 31 páginas e aqui explica tudo isso que eu falei para vocês aí em português, né? Fala das três direções, da alfa, da estrutura coil de coil, que eu falei para vocês também. Então aqui também está explicado, e essa aqui é a patente nacional que está depositada no repositório da UFRJ. Dá até para dar uma pesquisada aqui e mostrar como é que funciona esse troço aqui. Deixa eu botar. Como é que eu pesquisei mesmo? Repositório. Não, eu acho que eu fiz o seguinte. Eu lembrei que eu fiz. Eu vim aqui na doutora. Aqui. Vou voltar para cá. Foi assim que eu fiz para achar a patente. Eu fui na doutora Madalena. Peguei o título da tese dela de doutorado. Copiei. Joguei no Google. Pimba. E aqui vai dar, ó, Panteão UFRJ. Aperta aqui. Aqui é o repositório institucional da UFRJ, tá vendo? E aqui embaixo, ó, tipo de acesso, ó. Tá vendo? Acesso aberto. Tá vendo aqui? Então qualquer um pode acessar. Qualquer um pode acessar. Ó, publicação 11 de fevereiro de 2025, né? Nossa, recente isso aqui? Caramba, foi esse mês? Interessante. E aqui tá, ó, visualizar ou abrir em PDF. E que você pode até baixar se você quiser. Então, vai abrir aqui, ó, a patente nacional. Ó, aqui é a patente nacional da polilaminina. Então, você pode fazer isso. Então, pessoal, foi um vídeo um pouco mais curto. Eu acho que isso aqui você não vai achar, basicamente, aí em muito lugar, não. Falando desse grau aí de explicação do que é a polilaminina, do que é a laminina, e como que isso pode ajudar a ciência no futuro aí. Eu tentei fazer um vídeo assim curto, curto nada, vai ficar com uns 20 minutos, vai, ou mais, se bobear.
mas, assim, trazendo muita informação e espero que vocês tenham gostado aí e tenha sido proveitoso para vocês aprenderem um pouco sobre a questão do corpo humano, né, e sobre esse assunto que está tão em alta, né, ultimamente. Então, pessoal, valeu aí, até a próxima e em breve eu vou voltar com mais aulas do curso de Química Orgânica 1. Ainda não esqueci, não. Falou!